65. Constituição ou aumento de capital de empresas. Despesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas, comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social. 66. Concessão de empréstimos e financiamentos. Despesas orçamentárias com a concessão de qualquer empréstimo ou financiamento, inclusive bolsas de estudos reembolsáveis. 67. Depósitos compulsórios. Despesas orçamentárias com depósitos compulsórios exigidos por legislação específica ou determinados por decisão judicial. 70. Rateio pela participação em consórcio público. Despesas orçamentárias relativas ao rateio das despesas decorrentes da participação do ente federativo em consórcio público constituído nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. 71. Principal da dívida contratual resgatado. Despesas orçamentárias com amortização efetiva do principal da dívida pública contratual, interna e externa. 72. Principal da dívida mobiliária resgatada. Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária interna e externa. 73. Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada. Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor do principal da dívida contratual interna e externa efetivamente amortizado. 74. Correções monetárias ou cambiais da dívida mobiliária resgatada. Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor nominal do título da dívida pública mobiliária efetivamente amortizado. 75. Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação de receita. Despesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operações de crédito por antecipação de receita. 76. Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciada. Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna e externa, inclusive correção monetária cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária. 77. Principal corrigido da dívida contratual refinanciada. Despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária. 81. Distribuição constitucional ou legal de receitas. Despesas orçamentárias decorrentes das transferências a órgãos e entidades públicos, inclusive de outras esferas de governo, ou a instituições privadas, de receitas tributárias, de contribuições e outras receitas vinculadas, previstas na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor. 82. Aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado, decorrente de contrato de parceria público-privada. Despesas orçamentárias relativas ao aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado, conforme previsão constante do contrato de parceria público-privada, destinado à realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do parágrafo 2º do artigo 6º e do parágrafo 2º do artigo 7º, ambos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 83. Despesas decorrentes de contrato de parceria público-privada, exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor. Despesas orçamentárias com o pagamento pelo parceiro público do parcelamento dos investimentos relacionados pelo parceiro privado
com a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, incorporados no patrimônio do parceiro público até o início da operação do objeto da parceria público-privada, bem como de outras despesas que não caracterizem subvenção, elemento 45, aporte de recursos do parceiro público ao parceiro privado ou participação em fundo garantidor de PPP, elemento 84. 84. Despesas decorrentes de participação em fundos, organismos ou entidades assemelhadas nacionais e internacionais. Despesas orçamentárias relativas à participação em fundos, organismos ou entidades assemelhadas nacionais e internacionais, inclusive as decorrentes de integração de cotas. 85. Contrato de gestão. Despesas orçamentárias decorrentes de transferências às organizações sociais ou outras entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de serviços no âmbito do contrato de gestão firmado com o poder público. 86. Compensações a regime de previdência. Despesas orçamentárias com compensações financeiras para os regimes de previdência, incluindo militares, conforme previsto no artigo 201, parágrafo 9º e parágrafo 9º-A, e com a compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, FRGPS, em virtude de desonerações, como a prevista no inciso 4º do artigo 9º da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente desta lei. 91. Sentenças judiciais. Despesas orçamentárias resultantes de a. Pagamento de precatórios em cumprimento ao disposto no artigo 100 e seus parágrafos da Constituição e no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. B. Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgados de empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. C. Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgados de pequenos valor, na forma definida em lei, nos termos do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição. D. Cumprimento de decisões judiciais proferidas em mandados de segurança e medidas cautelares e E. Cumprimento de outras decisões judiciais. 92. Despesas de exercícios anteriores. DEA. Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no artigo 37 da Lei 4.320 de 1964, que assim estabelece. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignado a crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida sempre que possível a ordem cronológica. 93. Indenizações e restituições. Despesas orçamentárias com indenizações, inclusive as trabalhistas, restituições devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos. 94. Indenizações e restituições trabalhistas. Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis
e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso prévio, indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e etc., em função da perda da condição de servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente, quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com a receita correspondente. 95. Indenização pela execução de trabalhos de campo. Despesas orçamentárias com indenizações devidas aos servidores que afastarem de seu local de trabalho sem direito à percepção de diária, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e controle de endemias, marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios, topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais. 96. Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado. Despesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outra esfera de governo ou a empresas estatais não dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo nos termos das normas vigentes. 97. Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS. Despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, conforme plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. 98. Despesas do orçamento de investimento. Despesas orçamentárias decorrentes da execução das programações do orçamento de investimento. 99. A classificar. Elemento transitório que deverá ser utilizado enquanto se aguarda a classificação em elemento específico, vedada a sua utilização na execução orçamentária. Desdobramento facultativo do elemento de despesa. Conforme as necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, fica facultado por parte de cada ente o desdobramento dos elementos de despesa. Orientações para a classificação quanto à natureza da despesa orçamentária. No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da federação, é necessário observar alguns passos para que se possa proceder à adequada classificação quanto à natureza de despesa orçamentária e garantir que a informação contábil seja fidedigna. Primeiro passo: identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extra-orçamentário. A. Orçamentário. As despesas de caráter orçamentário necessitam de recurso público previsto para sua realização e devem ser autorizados pelo Poder Legislativo, exceto quando se trata de créditos adicionais do tipo extraordinário, os quais, por sua natureza, não carecem de determinação da origem de recurso para sua cobertura. Assim, as despesas orçamentárias constituem instrumentos para alcançar os fins dos programas governamentais. É exemplo de despesa de natureza orçamentária a contratação de bens e serviços para a realização de determinada ação, como serviços de terceiros, pois se faz necessária a emissão de empenho para suportar esse contrato.